Eu saldo os irmãos com a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Nessa tarde venho eu trazer mais uma palavra de vida viva para a sua vida. A palavra hoje que se encontra em Isaías 43, no versículo 7, em nome de Jesus, que se fala assim: a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, os formei também e os fiz. Glória a Deus. Irmãos, quantas vezes meditamos nessa palavra? Quantas vezes a gente deixamos esse ponto passar? Fala sobre o restaurador de Israel. Esse livro de Isaías, quase nós conhecemos, né? Isaías foi um grande profeta. Nós sabemos que Isaías ali, apesar de ser poucos ali entre os que estavam ali os profetas, né? Como nós sabemos, na época em que segue o império do Assírio, né? Espiritualmente nós sabemos que Judá estava em crise. Os reis daqueles tempos eram ímpios, idolatrias, carregavam imoralidade, injustiça, qualquer tipo de injustiça social. Diante disso, Isaías denunciou o pecado de Judá e seu castigo. Foi levantado como um profeta. Assim, o seu propósito principal era exaltar a soberania de Deus, a lealdade de Deus em relação à aliança com o seu povo e o chamado de arrependimento e de fé que aquele povo tinha que ter em Deus, a qual já tinha se havido perdido. E ali Isaías foi levantado para dizer que Deus podia ainda livrar o seu povo de um futuro desastroso. Embora a mensagem de Isaías seja o castigo, também traz esperança naquele que tem fé nas promessas de Deus, se aquele povo se arrependesse. Mas aqui no versículo 7 do 43, fala que Deus, a todos que são chamados pelo meu nome, todos que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. E os formei também e os fiz. Isso é para toda a casa de Israel. É para os nossos dias de hoje também. Devemos nós lembrar dessa profecia. Essa profecia não fica somente lá no passado, onde foi dito pelo um homem que foi usado por Deus como profeta, Isaías. Essa profecia também continua para a nossa vida também. Porque nós sabemos quem nos criou. Precisamos saber o que nos criou, por quê, como. Nós sabemos que Deus criou o mundo. E a Bíblia fala, por sua própria sabedoria, o homem jamais conheceu a Deus. E jamais conheceu Deus, isso quer dizer que jamais ninguém se chega a Deus, ao conhecimento usado por seus próprios meios ou razão. Deus não é um ponto só apenas de partida da nossa vida, irmãos. Ele é a fonte da vida. Ele precisa ser a fonte da sua vida. Até mesmo Paulo, aos religiosos de Atenas, o apóstolo Paulo asseverou que o propósito de Deus, quem a todos dá vida, a respiração e tudo mais. Nós sabemos que no princípio, em Gênesis 1, Deus criou, falando da sua criação.
E depois Deus fez o homem. Viu que tudo era bom. Ele fez o homem. E mesmo o homem com a sua queda, com suas falhas, depois de Deus ter criado por um propósito de vida, nós fomos criados por um propósito de vida. Que ali Paulo fala, uma certa vez, ao se referir à pessoa eterna de Jesus, ele afirmou que tudo foi criado por meio dele e para ele. Tudo que nessa terra foi criado por meio de Deus. Foi Deus, foi a própria mão de Deus, né? Ali estava o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que pairava sobre as águas. Sabemos que ali os três são um só. Ali sabemos que tudo foi criado por meio de Deus. E tudo que é criado é para Ele. O homem foi criado para a glória de Deus. A própria Bíblia fala que Isaías afirma que os seres humanos, fala que eu os criei para a minha glória. O próprio Isaías está ali afirmando que nós somos criação de Deus. Nós fomos criados para glorificar o nome dele, para a glória de Deus. E lá em Romanos também nós sabemos que o mesmo nos ensina, porque dele, Romanos 11 fala, porque dele e por eles, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Irmãos, a vida temos um propósito nessa vida, que é a glória de Deus. É para isso que nossa origem. Deus, Ele nos fez. E Deus nada faz na nossa vida sem propósito, sem um propósito. O lugar mais seguro para nós podermos encontrar todas as respostas e o sentido da nossa vida está no Autor da vida. Hoje eu venho te falar que você foi chamado pelo nome. Todos aqueles que chamam pelo nome do Senhor. Você tem clamado o nome do Senhor? Porque você é criação dele. Você tem glorificado a Ele todos os dias pelos atos, pelos bens, pelas vitórias, pelas perdas, porque dele é toda a glória. E tudo que é formado sobre a face da terra, que você hoje pode ver, que você pode hoje encontrar, que você pode caminhar, tudo foi Ele que informou e também o fez. Isso quer dizer que ninguém jamais pode chegar a um conhecimento de Deus sem conhecer a Ele, sem ter experimentado as suas grandezas, sem reconhecer que Ele é o autor da vida. Mas mesmo assim, desde lá do princípio, o homem ainda, por algumas iniciativas, buscando algumas sabedoria, outras experiências, o homem se corrompeu, se pecou, com seus olhos, com suas mãos, com seus deuses, com suas idolatrias. E hoje não é diferente. Quantas vezes nós se corrompemos, colocamos tantas coisas na frente de Deus, na frente da obra do Senhor, e isso é uma certa idolatria. Quando nós colocamos outras coisas acima, maior do que a obra do Senhor na nossa vida, do que a disposição da nossa vida, muitas vezes estamos nós dispostos a fazer tantas coisas
E fazemos tanta coisa quando nós temos um objetivo de fazer, de procurar aquilo que nos sacia, quem sabe profissionalmente, sentimentalmente, materialmente, financeiro, nós somos impulsionados, temos um foco naquilo. Mas quantas pessoas esquecem a origem da vida é de Deus? A origem da vida é Deus. O propósito da sua vida tem que ser na glória de Deus. O sentido da sua vida é a paz que você tem que ter com Deus, meu irmão. Procuramos entender por toda razão, às vezes sem tomar medidas. Foi assim que o homem se corrompeu. Mas fala que mesmo assim, Deus ainda amou o homem e tomou iniciativa de ir atrás do homem. Como? Ele enviou o seu filho ao mundo, para que o mundo não perecesse. Ele enviou o seu filho ao mundo não porque o mundo tivesse clamado por ele, mas porque é o próprio Deus o amou de tal forma. Deus te amou de tal forma, de tal maneira, que ele enviou o seu único filho para salvar essa geração, para salvar a sua vida, a minha, para salvar aqueles que ainda criam nele naquele tempo, aqueles que ainda eram fiel, aqueles que morreram um dia pelo teu nome. Deus ainda enviou o seu filho para que hoje nós estivéssemos aqui, para que hoje nós tivéssemos os direitos da salvação. E quantos têm esquecido desse propósito de vida, desse propósito que Deus, a sua vida é de Deus. Os seus pensamentos têm que ser relacionados a Deus, ao reino de Deus. Porque Deus criou o homem para sua glória. E quantos têm procurado se exaltar, têm colocado o seu propósito principal a exaltar a si mesmo, têm usado de estratégia, artifícios para se exaltar e falar que grandes coisas ele fez. Amados irmãos, tudo pertence a ele. Se você hoje chegou até onde você está, é porque o Senhor te abençoou, porque é dele, é por meio dele, e para ele são todas as coisas. E é necessário que ele haja, que ele seja glorificado para sempre na sua vida. Deus assim fez a criação do homem. O foco não é você, mas o foco é ele. O fato é que você agora é dele. Somos pertencentes a Deus, pois nós temos as marcas do Senhor, o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Fomos nós selados uma vez pelo Espírito Santo de Deus, porque hoje nós somos de Deus. Nós tivemos essa revelação. Ele é perfeito. E talvez você tenha se esquecido disso. Você se esqueceu disso? Porque só Ele consegue criar tudo e para a sua própria glória. E ainda tem um amor imenso, ilimitado, sem medidas pelo ser humano. Porque fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam.
Paulo lhe disse, Romanos 8, 28. Se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, a Deus, é para todos aqueles que são chamados pelo nome. É só para aqueles que têm chamado o nome do Senhor. Todas as coisas cooperam para aquele que vive aos pés do Senhor e que amam a Deus verdadeiramente. Naturalmente as coisas irão cooperar para o bem desses, porque agora estamos nós firmados em Jesus. Podemos enxergar que antes nós estivemos cegos, nossos olhos eram tampados, nossos ouvidos eram surdos, mesmo tendo os ouvidos. Agora nós somos testemunhas de tudo aquilo que o Senhor Deus fez na nossa vida, porque nós escolhemos deixar a glória do Senhor ser maior na nossa vida. Nós escolhemos o Senhor e entendemos que o Senhor nos criou a sua imagem e a sua semelhança para a sua glória. Isso nos dá uma paz no sentido da vida, a mesmo tanta tribulação, a mesmo tantas perseguições. Isso nos dá uma paz, porque agora nós estamos em condições de receber o favor de Deus, as bênçãos do Senhor, as promessas de Deus sobre as nossas vidas e para os nossos filhos também, para que eles também vivam em paz com o nosso Deus, nosso Pai. O Senhor criaste-te. O nosso coração agora é leve, tranquilo, inquieto. Nós agora repousamos no Senhor, porque Deus criou o homem. E Deus não criou o homem, não criou você para ter uma vida vã, vazia. Deus não fez, nem faz alguma coisa sem propósito. Deus primeiramente criou o homem para ser eterno. Porque o homem era para ser eterno. Afirma que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Afirma que o homem foi criado para algo mais do que essa roda da vida que hoje em dia você enfrenta. Deus hoje colocou um conhecimento dentro de nós, que esse mundo não é o suficiente, porque nós pertencemos a Deus. E nada que há aqui nessa terra é o suficiente demais para nós, do que nós queremos e receberemos lá na glória do Senhor, quando colocamos eles em principal no centro da nossa vida. Porque Deus nos criou. Deus hoje é conhecido como nosso eterno. Ele é eterno, porque Ele, nós sabemos, Ele é o alfa, é o ômega. Deus é o primeiro, é o último, é o que estava lá no princípio de toda a criação, e Ele é o fim. Sabe, quando aquelas mulheres, um certo dia, foram túmulos procurar Jesus, e os anjos perguntaram: por que vocês estão procurando entre os mortos que vivos? Elas estavam procurando um homem, num certo lugar.
mas no lugar errado. Muitas pessoas às vezes também procuram a sabedoria, talvez nos livros, nas tradições, resposta para o sentido da vida, mas jamais acharão. Sem Deus, a vida não tem sentido. Por quê, irmãos? No princípio, a ideia é que o homem estivesse aqui. A ideia de eternidade está tirada na sua essência, que começou. E todos os dias, fala que o Senhor visitava. Havia Adão ali no jardim. E quando o pecado assim corrompeu, entrou, ali mudou. O homem mudou ali toda a eternidade, mudou tudo ali que deveria ser. Nós somos, não somos nós aqui nessa terra maiores que todas as coisas. Porque quantas pessoas querem ser maiores, querem ganhar tantos, e esquece que maior tem que ser Deus na sua vida. Porque a vida que você hoje tem não termina com a morte. A vida do cristão não termina com a morte, porque Deus nos criou para um propósito, para ser criado para uma eternidade, que não será aqui, a qual a sabedoria humana não pode compreender esse propósito, porque o Senhor conservará. O Senhor hoje nos dá a perfeita paz naquele cujo propósito que é firme, porque Ele confia em ti. A confiança que nós temos em Deus, que Jesus foi preparar moradas para nós, mas nos deixou o Espírito Santo de Deus, o Consolador, para caminhar para a nossa paz, para que no meio de tantas tribulações nós possamos entender que fomos criados para Ele, que somos pertencentes a Ele, estamos selados por Ele, e a nossa vida aqui simplesmente há um projeto a qual você pode escolher em que caminho você quer andar, que são os seus feitos. Porque a vida do cristão não termina aqui nesse mundo com a morte. Nós teremos vida eterna. Porque nós um dia nos saciamos da fonte que é Jesus. E cremos que um dia nós estaremos no céu com Deus, naquele grande dia. Iremos ser chamados. Então, qual é o significado de você correr tanto atrás de tantas coisas? Qual é o significado de tanta preocupação? Porque nós somos seres humanos e temos, mas nós temos que entender que fomos criados por Ele e para Ele. Nós hoje cremos em Jesus. Significa ter a vida eterna. Todos que crê. Esse mundo é tão passageiro. Devemos usá-lo da melhor forma
Hoje nós conhecemos a Jesus. E o que você, depois desse conhecimento, depois que você soube que Deus fez todas as coisas, que Deus fez um plano eterno, depois que você soube que o propósito de vida de Deus, que deve ser para a glória de Deus, depois que nós sentimos essa paz de Deus, o que você tem feito? Como tem se encontrado hoje você? Nós devemos entender que nós somos dependentes do Senhor. Toda hora, todo tempo. Que tudo começa com Deus. Mas quantos têm deixado Deus de um lado, todas as promessas? Tem se esquecido que Ele estava no começo. Ele quem fundou, Ele quem criou. Nós devemos ter uma santidade. Aqui fala que Deus pede ao povo santidade. E Ele pediu, falando que sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou santo. Isso quer dizer que nós somos separados. Devemos separar nossas vidas com as vidas alheias. Devemos nos santificar todos os dias para estar na presença do Senhor. Devemos nos esforçar, saindo dos maus caminhos, dos maus conselhos, porque Ele é santo. A santidade de Deus a relação que você tem tido entre Deus nos seus momentos difíceis, como tem sido? Somos criaturas. E exaltado seja Ele sobre todas as coisas, porque todas as coisas são infinitas, a sua majestade. E é esse que, quando conhece o Senhor Jesus e entende que Deus o criou, que Deus o formou para a sua glória, não para a glória de nossos feitos mesmos, que se provém de Deus, nós entendemos que devemos ter santidade, que nós somos criatura dele. E agora, nós não temos mais comunhão com o pecado deste mundo, que nós fugimos. A igreja precisa entender que nós não fomos criados para a nossa própria glória. Quantas pessoas têm, até mesmo dentro de congregações, têm se esquecido disso, deixado o Espírito Santo de Deus no canto de lado, deixado de conversar com o Pai, pedir de seguimento, orientação, tem se levado pelo seu próprio entendimento, pela sua própria sabedoria humana, e tem esquecido que precisamos dele, da glória dele sobre as nossas vidas. Não fomos criados para a nossa própria glória. Também não fomos feitos para nos comportar conforme nossos próprios conceitos de vida, como os nossos próprios entendimentos. Porque quando nós entendemos que Ele nos formou, que Ele nos criou,
para a sua glória. Nós agora entendemos que somos criados para exaltar Ele, para servir. Servir é viver uma vida aos pés de Deus. É servir, é cumprir o propósito de Deus ao nos criar, a qual Ele nos chamou. Você, meu irmão, minha irmã, meu jovem, Deus te chamou para um propósito. E hoje nós servimos. É nos dar. Isso que nos dá mais sentido à nossa vida. Porque agora, aqueles que acham que os outros devem servi-los, não encontram significados satisfatórios. Devemos nós agora, além de não estar seguindo, devemos nós agora nos colocar a ser servos verdadeiramente. É fazer a vontade de Deus. Todo o sentido da vida começa em Deus e não no homem. Não é num pensamento, não é na forma de vida que nós vivemos, ou na opinião de outras pessoas. A paz de Deus dentro das nossas vidas é fundamental para entender o significado da vida. Porque mesmo tantas tribulações, tantas coisas que vêm contra nós podemos procurar a paz através do Espírito Santo de Deus. Nós podemos ir recorrer a Ele, conversar com Ele, porque Ele está em todo lugar, em todo momento. Ele é o mesmo que esteve lá no passado, quando o profeta Isaías profetizava isso. Ele é o mesmo Deus que se encontra hoje. Podemos ver a paz e encontrar ela em meio a tantos desesperos, porque nós temos o Espírito Santo de Deus que nos consola. E devemos nós recorrer a Ele. Entender que nós pertencemos a Ele. Como nós devemos buscar o entendimento no coração do homem? Como explica a constante busca do homem por algo mais, querer sempre algo mais, que nunca sacia? Porque nós somos assim, quanto mais queremos, nós buscamos. Quanto mais você querer mais conhecer Deus, mais você tem que buscar. Quanto mais você quer saber, ter entendimento das profecias de Deus, ter entendimento daquilo que Deus quer, o propósito na sua vida, é necessário você se achegar a Deus. Não ouvir a opinião das outras pessoas. Se achegue a Deus e Ele se achegará a vós. Bebe hoje nessa fonte de água viva. Quero hoje você mergulhar. Que sentido seria o homem sem nenhum propósito nessa vida? Todos nós temos algum propósito. Na compreensão, na compreender a razão de viver. O sentido de que tivemos algo e perdemos nessa vida, sempre o homem está nesse sentido. Às vezes de que nós não fomos exatamente fomos criados para ser, mas para servir. Devemos nós escolher a opção da vida que você quer andar. Se você quer seguir para Ele, se você quer viver para eles, ou o seu próprio caminho.
Quantas vezes nós erramos e cometemos erros também. Igual esse povo Israel cometeu. Ali Deus estava dando a oportunidade, usando o profeta, que eles teriam a oportunidade se eles se arrependessem. Mas é necessário que nós chamamos Ele pelo nome e declaramos: Tu és meu Deus, Tu és o meu Senhor. É necessário que você declare. Que em meio a tantas profecias ali, Isaías trazendo sobre a soberania de Deus, sobre aquele povo aumentar sua fé no Senhor, sobre os castigos que viriam. Ao mesmo tempo ele fala que iria haver livramento se o povo se arrependesse. Poderia ter um projeto totalmente diferente de um futuro que era previsto que ia ser de destruição, de ruína. Poderia ser diferente com aquele povo se eles realmente quisessem mudar suas atitudes de vidas. Assim também somos nós hoje em nossas vidas. Ainda há salvação para a sua vida, para a sua casa, para a tua família, meu irmão, minha irmã, meu jovem. Se você hoje entender que Jesus é o restaurador, que Ele tem o poder de restaurar a sua vida, restaurar o seu casamento, o seu emprego, a sua vida espiritual com Deus, que pertence a Deus. Se você hoje se declarar como dependente do Senhor, devemos nós voltar lá no começo da história da humanidade, como era antes e como é agora, como será depois. Essa nova geração que nós vivemos. É necessário que o homem entenda que a entrada do pecado no mundo causa conflitos na vida espiritual, na vida humana. Atitudes, motivos, buscas, acontecimentos voltados para nós mesmos, muitas vezes nos afastam de entendermos para que os motivos que fomos criados, o sentido da nossa vida. Qual tem sido o sentido da sua vida hoje? Como você se vê hoje? Você foi criado para ser servo, para servir, para cultivar, para guardar, para estar a serviço do Senhor. Que se você se concentrasse, jamais desvendará o seu propósito de vida. Se você correr atrás dessas grandes coisas que você hoje talvez tenha esquecido, as coisas, as promessas do Senhor tem feito na sua vida, talvez tenha deixado mais para frente, tem falado, jamais desvendará o propósito de vida o Senhor tem para a sua vida. Você foi feito por Deus e para Deus. E quando você não compreender isso na sua vida, ela não terá sentido. Quando Deus criou você, Ele criou você, a sua imagem, a sua semelhança para Ele. Ele é a chave para abrir muitas portas durante a sua vida aqui nessa terra. Que Deus escuta o clamor do teu povo. Como Deus ali prometeu que escutaria
o clamor daquele povo. E quando as pessoas não entendam isso e sofrem a vida toda, não conseguem entender o sentido da vida, você foi criado por meio dele. E é necessário que você entenda que ninguém chegará a lugar algum. O que vale, o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação, a sua comunhão com Deus? Ser vazio. É o significado que a gente vemos para muitas pessoas ter fins catastróficos, onde nós olhamos aparentemente parece ter tudo, porque não tem sentido nenhum, não tem foco nas suas vidas, nada é preenchido, porque essa paz, esse amor é preenchido com a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Todos nós somos chamados pelo nome, porque fomos formados por Ele e para Ele e para a sua glória. Você precisa entender a origem, o propósito, o sentido da vida e encontrar a paz com Deus, porque só assim você poderá ter uma vida segura e melhor com Deus. Não tire o propósito de Deus na sua vida. Não tire Deus como o foco. O foco não é você. Deus não planejou você para ser um foco, para se gloriar a si mesmo, para ser maior, para ser egoísta. Pelo fato justamente de Ele ser Deus. Você não deve se esquecer disso, que Ele é o Criador de tudo. E tudo que você tem hoje, dá glória a Deus. Seja um pouco no mundo, dá glória, porque é dele, por meio dele que você está aqui. Porque um dia Ele falou, haja, e houve todas as coisas. E um dia Ele te formou para a glória dele. Devemos nós colocar Ele primeiramente em todas as coisas, no centro das nossas vidas. Deus é santo. A sua santidade precisa estar na tua igreja, na nossa forma de sermos, porque fomos criados, hoje fomos transformados por Ele. Nós entendemos que fomos seres separados por Ele. Nós podemos hoje seres que decidem qual rumo que você quer. Como ali Isaías estava trazendo uma palavra profética, lembrando aquele povo, quem os criou, quem os fez, e quem o criou, para que fez, para que serviço. Aquele povo já estava completamente se corrompido, mas havia ainda esperança, a palavra de esperança. Nessa tarde também há uma palavra de esperança para a sua vida. Em meio a essa humanidade tão decadente, essa terra talvez você tenha andado cheio de ódios, cheio de maldições, porque nós sofremos por causa dos outros, por causa de vítimas, por causa de guerras. Mas nós sabemos que nós, muitas das vezes, não entregamos na mão do Senhor. Deus fez um homem reto, perfeito, mas ele lá no princípio, do começo, se corrompeu, perdendo seu estado de inconsciência,
a sua santidade. E aí com isso veio inúmeros problemas, muitas consequências, complicações. Mas como nós aprendemos, ainda há esperança. Ainda há esperança para a sua vida. Não devemos hoje estarmos conformados a essa situação a qual hoje nós estivemos até hoje. Devemos tomar uma atitude. Não querer hoje você se encontrar como derrotista. Sou derrotada, fracassada. Porque Cristo nos conduz hoje na sua vida. Nossa esperança está em Cristo Jesus. Porque nele somos mais que vencedores, irmãos. Nós todos os dias devemos buscar ser aperfeiçoados pelo Espírito Santo de Deus. Porque nós sabemos que o homem carrega uma natureza pecaminosa muitas das vezes. Nós sabemos. Mas nós sabemos que a natureza humana, sem Deus, ela atrai o pecado. Que às vezes parece natural. Às vezes o homem parece tão natural com as coisas que ele faz. Mas nós devemos sempre estar nessa luta constante. Porque o velho homem tem que morrer dentro de nós. E uma nova vida com Jesus haverá restauração. Então glorifica o Senhor por tudo que você tem feito, todas as vitórias, todas as perdas. Glorifica o Senhor da sua forma, do seu jeito, porque o Espírito Santo de Deus hoje habita na sua vida. Deus tem que ser temido pelo homem, porque Ele é justo. A sua justiça é perfeita, é certa e é inevitável que Ele se mostre, que Ele se revele para os seus, para que nós devemos ser tementes cada vez mais. O que é o homem sem Cristo? Não tem convicção de que Deus irá com ele. Não tem convicção o que será alcançá-lo na frente. Ele alcançará o julgamento final. O homem foi criado por Deus e Deus enviou Jesus para a salvação. Você hoje está aqui não só por amor de Deus, mas também pela misericórdia de Deus. Você hoje pode ser livre do inferno eterno. Porque todos os pecadores terão punição. Isso devemos falar. O próprio Jesus falou claramente da punição eterna. Devemos saber. Devemos entender e ver o poder de Deus na criação, a beleza dos céus, tudo que há.
E que tudo que o homem tem destruído, pelo seu caráter, pela sua ambição, pelo seu egoísmo, mas nada se compara ao que Deus fez. Isso vai muito mais além de todo o entendimento, de todas as coisas. Um homem só pode observar as coisas criadas e atributos, às vezes invisíveis, no poder eterno, na divindade. Tem quantas pessoas que não glorificam a Deus mais, que estão acomodadas, já esqueceram de adorar. Às vezes estão venerando tantas coisas criadas pela mão dos homens, com imagens. O homem tem se apegado a tantas coisas, objetos, pessoas, e não a Deus que o criou, muitas das vezes. Talvez seja hoje você precisa de uma revelação especial de Deus em Cristo, nas Escrituras, para viveremos em paz. Pela toda a criação que Deus fez, pelo conhecimento de Deus. Mesmo assim que nós possamos entender, a nossa capacidade é ilimitada, é limitado. As grandezas que Deus tem ainda mais para fazer na sua vida. Mas não é necessário que o povo deixe de entregar suas idolatrias. É necessário que o povo se arrependa do seu pecado. É necessário que deixemos os desejos pecaminosos dos nossos corações. Porque quando nós deixamos o desejo da nossa vontade entrar no nosso coração, acaba com a nossa imoralidade. Quantas pessoas às vezes têm falado que tem carregado Jesus, tem Ele na sua vida e não abre a boca. É um momento para dizer as grandes coisas que Deus fez, que Deus está fazendo na sua família e na sua casa. Há quantas pessoas que falam, que conhecem, mas esquecem para que Ele foi criado. Trazer uma falsa imagem de Deus leva um conceito diferente à imoralidade. Você deve não simplesmente falar, mas trazer uma imagem que você é a imagem de Deus. Você é criatura. Então, se você comete algo, como você pode trazer a imagem de Deus na sua vida? A sua vida totalmente distorcida da palavra, dos conceitos de vida com Deus. Devemos entender. Que o Senhor hoje é o suficiente para salvar o pecador. Devemos hoje, pelas suas escrituras, ter um conhecimento de Deus e ser tudo destruído, aquilo que não provém do Senhor na sua vida, aquilo que você tem colocado nos seus desejos do seu coração, entregar para Deus e deixar que Deus faça a sua vontade, porque para Ele, porque aqueles que em Cristo foram feitas todas as coisas serão novas. Nós somos novas criaturas.
E somente nas Escrituras pode conhecer o poder de Deus, o verdadeiro Deus e a vida eterna. Podemos nós fazer conhecimento de Deus. Todos os dias nós estamos numa luta contra Satanás, contra as armadilhas. Todos os dias, nos últimos tempos, as pessoas já não têm tanto falado da tua palavra, não têm tanto pregado. Tem deixado, nós temos oprimido o teu povo, abatido, para que a pessoa não conheça a verdade, para que seja liberta, para que a justiça do Senhor venha. Que onde habita a justiça, ali está o Senhor. Ali terá uma nova terra, frutos novos darão. Quando nós temos o conhecimento, nós estamos completamente livres da presença do pecado, porque nós sabemos buscar e pedir orientação a Deus. Nós sabemos agora a direção onde devemos ir, a fonte que nós devemos ir. Mas temos que ser insistentes, temos que saber suportar muitas das vezes as ansiedades, os medos, mas não devemos deixar de crer nessa palavra. A todos que são chamados pelo meu nome, todos que chamam o nome do Senhor, que entendem que eu os criei para a minha glória, eu preciso entender, e os formei, também eu fiz. Você foi criado, você foi chamado, você foi formado dentro do ventre da tua mãe. Você tem um chamado, você tem um propósito. O Senhor te formou para a sua glória. Creia hoje, nessa tarde, em nome do Senhor Jesus, essa palavra. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor. Porque o Senhor é o mesmo restaurador de Israel, a qual é usado ali seu profeta. É o mesmo restaurador hoje dessa nação. O Senhor veio para nos resgatar, para que nós pudéssemos ter uma vida eterna com Deus no céu. Através dos nossos arrependimentos, nossos pecados, nossas atitudes, meu Pai. Das suas revelações que nós temos hoje, meu Pai. Conhecido ao Senhor. Devemos nós todos os dias estar diante do Senhor. Nós reconhecemos que o Senhor nos criou para a sua glória. O Senhor nos formou desde o início para a sua glória, meu Pai. Não deixe, meu Pai amado, que nós colocamos outras coisas em nossa vida ser maiores que a tua vontade, porque perfeito é tudo que o Senhor fez. Meu Pai amado, devemos nós entender. Nós temos um projeto de vidas aqui nessa terra, que devemos nós cumprir e ser guiado por Ti, em nome de Jesus, amém.